Boa tarde, Adriene. Tá joia? Tudo, eu sei. Tudo bom? Você tá me ouvindo bem? Tô. E você, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Vou tirar a música aqui, que agora eu tô começando com a música, né? Já que é talk show, eu pôr a música aqui, até o povo Nossa, mas eu adorei essa ideia sua. É porque Adorei. tem uma menina que eu faço live com ela na terça à noite, que ela é toda do rock and roll, ela começa com música. Aí eu falo, agora eu vou começar com música igual você, vou te imitar. Só que eu descobri aqui, não sei quem tava me falando, que alguém derrubou, sabe? O Instagram. Então tem que ser internacional. Os direitos autorais. Ah, Então, meu Deus. não, sabe? Então não pode. Ah, nossa, tem isso também. Você acredita? Alguém me falou aqui. Acho que foi o próprio Rodrigo que eu fiz live com ele na sexta. Ele falou um negócio de direitos autorais. Olha pra você ver. Nossa, tem que tomar cuidado, então. Tudo agora, né? Tudo que a gente faz agora é assim, minha filha. Tem que tomar cuidado. Falei, eu tava aqui pensando, Flávia, fonoaudióloga, fazendo live com a Flávia, eu, Adriene, que precisa de uma fono, que a vida inteira elas falam comigo, você precisa fazer fono, Adriene, você precisa fazer fono. Já fiz fono, né? Mas você tá ótima, sua voz tá ótima. Então tá bom. E aí eu Né? Então, teu resultado. Você tem que fazer uma live ensinando como gravar um vídeo calmo. Ô, Adriene, mas você sabe que é interessante? Que a gente tem que ser autêntico, né? Não significa que para você se comunicar bem, você tem que ser assim ou assado. Você tem que manter o seu perfil. E eu fico vendo um erro muito grave que acontece, é que às vezes a pessoa é calma, tranquilo e já entra assim na live. Ei, gente! Olá, pessoal, tudo bem? Isso não transmite naturalidade, né? Porque a pessoa que conhece, sabe que essa pessoa é calma, tranquila, então entra aquele ar de fingimento, de falsidade. Então você tem que ser como você é mesmo. Não adianta você querer ser um outro perfil, uma outra energia completamente diferente. É igual se eu começar a chegar aqui e falar, oi, gente. É meu. Não vai ter nada a ver com você. Não tem nada a ver comigo. Quem te conhece sabe que você não é assim. Não é, Flávia. Né? É da energia da pessoa. Não adianta. É a energia da pessoa, não tem jeito. Uma das coisas que eu olhei mesmo quando eu comecei a fazer live, eu falei, gente, vai ser do meu jeito. Se caiu o celular, caiu. O Rafael aparecer aqui, apareceu. Exatamente. Exatamente. Disponibilizando, tá aqui ajudando as pessoas e tal. E sim. Gostou de mim? Ótimo, fico muito feliz. Não gostou? Vai ter gente que fala devagarzinho, vai ter gente que tranquilo. Tem para todos. Tem para todos os gostos. Né? Adriene, mas isso que está falando é tão importante, porque assim, o mais legal de tudo é a pessoa comunicar, transmitir a sua mensagem. Você tem um objetivo aqui no Instagram, fazendo as suas lives, que é transmitir a sua mensagem. Isso é o mais importante. Agora, se sua voz está bonita, se o seu cabelo não agrada, a gente não tem como agradar 100% das pessoas. Tem gente que não gosta da gente, daí, né? A gente não consegue agradar 100% das pessoas. Então, eu falo isso com as pessoas, né? A gente precisamos encarar a comunicação como uma prestação de serviço. Qual é a mensagem que eu vou contribuir ao próximo? Né? É prestação de serviço. É mesmo. Eu acho que isso que é o legal. Eu vou lançar agora, brevemente, um curso sobre recursos da comunicação para gravação de lives e vídeos. Então, tá? Você vai falar aqui. E aí, assim, não existe perfeição. Então, esse curso não tem o objetivo de colocar a pessoa dentro de um padrão. Não. O objetivo é
o que a pessoa pode explorar de recurso da comunicação para transmitir essa naturalidade, para transmitir esse engajamento, para se conectar com o outro, para transmitir a sua mensagem. Esse é o objetivo, entendeu? Vai ser muito legal, tá no forno. Ai, que bom, que bom, que bom. Aqui, a Débora chegou aqui, tá cheio de gente entrando, ó, que legal. Vamos nos apresentar, né? Vamos apresentar para quem não está aqui, depois quem tiver. Eu gosto sempre de falar assim, né, gente? A maioria das pessoas que eu trago aqui são conhecidas. O povo fala assim, madrinha, só fala amigos. Gente, é porque, na verdade, eu trago amigo porque eu sei da carreira das pessoas, eu sei o quanto elas se envolvem nisso, o quanto elas são comprometidas com a carreira, eu sei a história delas, o quanto elas são competentes. Então, por que a gente não vai valorizar aqueles que são próximos nossos? Né? Por que eu vou pegar um fonoaudiólogo lá, tem 20 milhões de seguidores? Tá, e aí? Ela tem 20 milhões, mas eu não conheço ela. Eu conheço a Flávia, entendeu? Eu conheço a história da Flávia. Então, eu quero falar com a Flávia. Eu tenho várias amigas fono, né? Na verdade, a turma de vocês estão de fono. Mas assim, quem gosta que tem essa habilidade de falar aqui, que gosta de falar, que tem todas... Vamos trazer a Flávia, né? Tem uma outra... Vamos trazer aquelas pessoas, igual desde o começo eu falei, eu quero trazer histórias reais de pessoas reais. Não quer dizer que as outras histórias não sejam, mas para mim, essas são mais reais. Por quê? Porque são pessoas que eu conheço desde sempre, então fica mais próximo. E quem eu não conheço, eu procuro conhecer antes, né? Ou me identifiquei de alguma forma com a história da pessoa. Então, quem não me conhece, gente, meu nome é Adriene, eu sou psicóloga, trabalho, professora também, né? Trabalho com orientação de carreira e hoje eu também atendo, né? Com essa demanda da pandemia aí, com essa demanda toda, reinvenções apareceram e novas demandas apareceram. Então, todo mundo se reinventa e a gente aí eu já cumpri um projeto que estava mais para frente e eu adiantei. Eu já estava atendendo, eu só aumentei minha agenda para atendimento mesmo. Então, a gente está aqui na 4ª temporada do Carreira Flix, que faz parte do projeto de orientação profissional, que é quando o cliente, ele vai, o jovem, ou o cliente, né, qualquer fase, ou de transição, ou da primeira escolha, ele vai conhecer a realidade do profissional. Que ele vai saber, por exemplo, hoje a gente está aqui falando de fono. Quais são as carreiras da fonoaudiologia? Onde que ela pode atuar? Como que é esse mercado? Qual que é o perfil do fonoaudiólogo? O que ele tem que gostar, né? Para a pessoa saber assim, eu vou escolher o curso de fono, mas e aí? Mas eu tenho que gostar de quê, né? Que tipo de competência eu tenho que ter? Com quem que eu vou mexer, né? Quais áreas que tem? Como é que é o mercado? Eu sempre falo que assim, o mercado é muito bom para quem ama o que faz, é muito bom, né, Flávia? Se a pessoa se descobre, ela vai ser muito bem remunerada naquilo. E aí, então, hoje a gente está aqui com a Flávia, a gente conhece a Flávia há muitos anos, a carreira dela, ela também é empreendedora, então, assim, além de fazer umas coisas cheirosas aí, a carreira dela a carreira dela não é múltipla, não, é super múltipla, sabe? Ela não é só fonoaudióloga, mas apesar de hoje ela estar aqui falando da fonoaudiologia, ela tem uma empresa na área de fonoaudiologia, mas ela tem uma carreira múltipla, a gente já falou disso aqui em outras temporadas. Ela tem várias atividades, ela vai se apresentar um pouquinho aqui pra gente. E quem quiser fazer pergunta também, faz na caixinha de perguntas aí. E ela vai estar falando aí da fonoaudiologia, quanto a fonoaudiologia pode ajudar a gente e as áreas aí, ok? Obrigada, Flávia, demais por você ter vindo conversar com a gente aí. Eu que te agradeço, Adriene. É um prazer falar sobre fonoaudiologia, porque é uma profissão que eu amo. Eu me formei há 19 anos atrás, né? Já tem 19 anos. Eu me formei no Isabela Hendricks, em Belo Horizonte. Na época, era a única faculdade de fonoaudiologia que tinha em Belo Horizonte. E quando eu entrei para o curso de fonoaudiologia, eu sabia que fonoaudiologia trabalhava com crianças que tinham alteração na fala e gagueira. Era a única coisa que eu sabia. E assim, eu acho muito legal essa iniciativa sua de trazer profissionais para poder entrevistar, porque você está dando a oportunidade das pessoas realmente conhecerem como é a rotina daquele profissional, né? E na época eu não tive esse tipo de orientação. Eu achei legal, eu achava que era uma profissão nova e que tinha um futuro promissor. E que ia tratar de crianças com alteração na fala. Então, eu vou fazer esse curso porque eu sabia que eu queria um curso na área da saúde. E aí, quando eu entrei para o curso de fonoaudiologia, eu descobri um mundo gigante
de possibilidades de atuação. Então, tem área de atuação para todo gosto, né? E você, qualquer tipo de perfil se enquadra dependendo da área que você vai atuar. Então, eu me formei em dezembro de 2000. Em 2001, eu já comecei um pouquinho da minha carreira empreendedora, porque eu formei em Belo Horizonte e voltei para Ipatinga, onde eu moro hoje. E na época, a gente percebeu, eu e uma amiga, a Débora Guerra, nós percebemos que aqui na cidade ninguém fazia o teste da orelhinha, que é um exame que a gente faz no recém-nascido para saber se a criança escuta bem. E aí a gente foi atrás, nós pegamos financiamento, porque era recém-formada, a gente não tinha dinheiro para investir, pegamos financiamento no banco, fomos fazer treinamento em São Paulo, e aquilo foi uma novidade na cidade, porque ninguém sabia o que exame era esse. A gente foi atrás de um vereador, esse vereador ele conseguiu virar lei na cidade, mas na época não era lei federal, então esse exame ficou arquivado, né? Mas aí eu comecei a fazer o meu nome em cima de uma novidade, que era o teste da orelhinha. As pessoas passaram a me conhecer pelo teste da orelhinha. E aí eu sempre fui apaixonada pela audição, então fui fazer especialização em audiologia e trabalhar com exames de audição. E aí, em 2003, a faculdade de fonoaudiologia começou aqui na cidade, precisavam de professor, e eu me candidatei e fui ser professora do curso de fonoaudiologia. E aí eu me descobri, porque quem experimenta sala de aula... Professora, né? Aí. Uhum. Professora. Ela que fez a porque uma vez... Você é professora, né, Débora? Obrigada. Uma vez professora, sempre professora, né, Adriana? E aí eu apaixonei com a comunicação e aí eu comecei a prestar atenção como que a comunicação é importante na vida das pessoas. E olha que a fonoaudiologia é a ciência que estuda a comunicação humana. Só que a maior parte dos profissionais, quando formam, eles vão trabalhar com os distúrbios da comunicação. E aí eu comecei a me despertar para o aperfeiçoamento da comunicação. Eu percebi, Adriane, que dando aula, eu levava a minha mensagem até o outro e aquilo era de um valor tão grande, porque o conhecimento, ele não ocupa espaço e a pessoa carrega aquilo para o resto da vida dela. Não é um bem material que se perde, é uma informação, um conhecimento, e aí você vê que você faz parte da vida daquela pessoa. E eu percebi também que os alunos tinham pavor de apresentar trabalho em público. E aí eu comecei a montar os cursos de oratória. Comecei a montar cursos de oratória. Depois eu assumi cargos administrativos, porque fui convidada para coordenar um curso de fonoaudiologia. Eu fui coordenadora durante 15 anos. E aí me apaixonei também pela área administrativa. E aí é legal, Adriane, porque às vezes a pessoa acha assim, eu vou fazer uma escolha profissional, então eu vou ter que ser aquilo para o resto da minha vida. Não é. Hoje, não é isso que acontece, né? A gente tem que mudar essa cabeça. Escolha, mas isso que eu tô falando, mas dentro da própria escolha, você pode diversificar várias vezes. Exato, exatamente. Foi multiplicando aquilo ali, né? Isso aí. E aí eu me apaixonei pela área administrativa e eu fui fazer eu queria fazer uma pós-graduação na área de gestão, na área administrativa, e aí busquei fazer um MBA em gestão das organizações em saúde. Porque eu ia aprender administração, mas estava relacionado com a saúde, que era a minha área de formação. Então, eu trabalhei muitos anos como professora, trabalhei na gestão acadêmica, né? E hoje, o que eu faço hoje? Eu montei uma clínica, é uma loja de aparelhos auditivos, mas nesse local a gente faz exames auditivos, todos os exames, desde o teste da orelhinha, audiometria, vários exames auditivos. E também tenho essa empresa de cursos relacionados à comunicação humana. Eu fiz uma formação em coach em 2018, porque eu queria utilizar as ferramentas do coach no processo de desenvolvimento da comunicação nos meus atendimentos individuais. E ano passado... Tem. Assim, a pessoa, às vezes, ela não vai por crença. Vou te falar minha experiência, assim. Eu fiquei 2 anos esperando para vir para essas lives.
Ah, não vou, não vou, não. Aí ano passado fui dar aula para jovem. Ah, professora, a gente adora seu conteúdo do Instagram, mas escrito não. Começa a gravar. Se você gravar, a gente escuta. Ai, gente, vocês são preguiçosos demais. Para com essa preguiça, para com essa preguiça. Não, professora, grava. A gente vai fazer. Fizeram um grupo no WhatsApp. Professor, nós vamos te incentivar. Incentivar nada, foi eu que fiz, né? Mas agora tem dúvidas. E aí eu ficava assim, gente do céu, eu sou professora há 15 anos, dou treinamento há não sei quanto, mais de 15 anos, porque a gente fala tem mais de 20 anos. Trabalho com isso há anos, eu tô com medo de olhar pra câmera e falar. Aí, assim, conversando aqui não tem problema. Aí eu fui gravei meu primeiro vídeo, assim, de gravar, igual você fez hoje aqui. Ai, menina, fiquei tão nervosa. Aí eu já falo rápido. Aí eu falei mais rápido ainda. Aí o povo começou, nossa, adorei seu vídeo, milhões de visualizações e tal, porque aí realmente o Instagram gosta de vídeo. Não adianta, porque gosta de vídeo e tal. Aí eu falei, gente, vai ter que ser, vai ter jeito e tal. Aí a crença que eu tinha era assim, era uma crença minha. Ah, ninguém vai gostar. Ah, é minha, não adianta. Ninguém vai gostar. É isso. Ninguém vai assistir. Ninguém, né? Aí depois eu parei comigo um dia e falei assim, mas peraí, na sala de aula é a mesma coisa. Eu vou lá, Sim. se eu impactar um aluno com o que eu falo, porque assim, eu dou o conteúdo que tem que dar, eu dou o conteúdo que tem que dar normalmente, mas eu sempre uso a minha experiência de anos, inclusive de carreira e de vida, para orientar sobre várias outras coisas. Mas se eu impacto uma pessoa que seja, para mim já faz diferença. Então, assim, tá um menino imaturo lá e tal, ou a pessoa que tá lá, né, jogando o tempo dela fora, mas se eu conseguir impactar um daqueles que estão jogando o tempo fora, se eles lembrarem de mim, igual eu vejo hoje, em vários aí dando feedback, né? Não, professor, você foi tão especial na minha vida, eu faço isso por sua causa, sei o que, já fez diferença na minha vida. Aí eu comecei a pensar nisso, eu falei, gente, vai ser a mesma coisa na sala de aula. Eu não vou poder agradar todo mundo, não é todo mundo que vai gostar de mim. Eu tinha uma crença de que todo mundo que estava aqui era aquele showman, sabe, daqueles cursos de coach que a gente faz, que tem uns showman que eu não sou muito fã. E aí tem uns muito bons, mas tem outros que tem muita fantasia e pouco conteúdo. E eu falei, eu sei muito conteúdo, eu não vou estar enganando ninguém porque eu sei. Que eu só vou falar do que eu sei, o que eu não sei. Vai ser igual eu fiz a vida inteira. Eu não dou uma aula de coisa que eu não domino. Então eu sempre fui assim comigo, com os meus valores. Então, peraí, vamos lá, vou marcar a primeira. Minha amiga já tinha me chamado muito e eu já tava enrolando. Aí eu falei, então bora marcar. Marquei a primeira, tô aí, ó, fazer maratona tem um mês. Entendeu? Então, assim, exatamente. Era crença. Então, é muito importante. Era crença. É importante, porque você sabe que barra a comunicação, a gente barra a comunicação, né? A gente barra. Muito legal. Exatamente. E aí, Adriane, como esse cenário mudou, porque antes os meus cursos eram voltados à comunicação em público, pessoa lá na frente, no meio, na frente da plateia. Agora que esse cenário mudou na pandemia, eu também estou trazendo os recursos da comunicação para esse momento que a gente está vivendo. Semana passada, eu fiz uma live para uma rede de franquias, de escritórios de contabilidade, e falando sobre a comunicação das videoconferências. E aí eu fui fazer uma pesquisa, no YouTube tem uma informação legal, eles fizeram um levantamento, durante a pandemia, houve um aumento no Brasil de 4,900% de busca por conteúdo ao vivo. Então as lives cresceram muito. E aí qual que é o estudo que mostra? Que a live, ela se conecta mais com o seu público. Porque você está ali ao vivo, a pessoa, parece que você está batendo papo com a pessoa ali. Né? Você vai assistir um show, parece que você está lá tomando cerveja junto com o cantor. Exatamente. Então, isso conecta mais com as pessoas, né? Então, eu estou buscando para esse lado. Mas aí, Adriana, eu estava te falando que eu montei essa loja. Meu marido é fonoaudiólogo também, então ele é da área da audiologia. Então, por isso que a gente montou essa loja. É uma paixão que eu tenho, a parte de exames. E aí, em vários momentos, eu me questionei. Eu tenho que focar na minha área de atuação de cursos e treinamentos de comunicação, ou eu tenho que focar na loja, nos exames auditivos? E aí eu cheguei a uma conclusão, por que não atuar nas duas áreas? Olha como a gente tem várias possibilidades. Eu estou no meu negócio, eu sou dona do meu próprio negócio, né? Então, assim, hoje eu faço atendimento online, eu tenho um curso em plataforma na Hotmart, que fica lá disponível para quem quiser. Eu fiz uma vez e só e tá lá. Então, assim, eu tenho essa possibilidade. E o que é legal da fonoaudiologia, para quem está assistindo a gente, pensa em seguir essa carreira, é que a gente pode montar o nosso horário.
A gente não fica preso só à carteira assinada numa empresa. Então, por exemplo, também eu posso... né, Flávia? Também é uma possibilidade de trabalhar no hospital, né? Tem essa, Exato. Eu posso trabalhar, sim, de carteira assinada, por exemplo, em hospitais, em asilos, em escolas. Mas, se eu quiser montar o meu horário, eu posso trabalhar de manhã numa clínica de audiologia ocupacional, fazendo exames para as empresas, e à tarde eu posso atender no meu consultório. Então, quando o aluno forma, eu sempre oriento o seguinte, gente, começa sublocando uma sala num dia da semana, aí aumentando a sua clientela, você vai aumentando os dias até você ter a sua clínica, né? Então, assim, existe uma possibilidade de atuação em mais de um local e aí você monta a sua agenda para aumentar a sua receita. Então, quando alguém me pergunta assim, qual que é o piso salarial? Eu até nem consigo falar, porque você pode trabalhar em tantas possibilidades diferentes que você vai conseguir aumentar a sua receita vai depender de você, do tanto que você vai se dedicar e do tanto que você vai trabalhar. É porque tem também, por exemplo, assim, a pessoa que fica fixa, né, no horário o dia todo, por exemplo, no hospital, ela vai acabar recebendo aquilo fixo o tempo inteiro. Depende do quanto você investir, né, Flávia? Igual você falou, a pessoa ela trabalha numa clínica de manhã, ela vai receber X. Mas se ela tem não sei quantos clientes à tarde, ela vai ganhar aquilo no mês X. Depende do quanto. Eu falo que assim, quanto que você ganha na vida, o quanto você investe. Tudo é assim. Exato, no começo, exatamente. Às vezes ela vai trabalhar para as outras pessoas, por quê? Porque ela precisa de um salário fixo. Isso tudo, eu sempre falo assim, mas a Flávia hoje pode fazer isso. Pode, gente. Ela tem quantos anos de formada? Flávia? 19 anos de formada. 19. Né? Então, assim, ela tem uma carreira aí. Às vezes, no início, elas vão trabalhar para outras pessoas para adquirir segurança, né? Igual isso, com certeza. Eu tenho filho, então eu preciso de salário fixo. Lógico, por isso que existem, por isso que a gente vai falar que existem outras possibilidades, sim, de trabalhar para outras pessoas. Também tem o salário fixo ali. E também, mas eu trabalho o dia todo. Ué, a gente também trabalhava o dia todo, dava aula à noite, né, Flávia? Então, assim, tem essa possibilidade de trabalhar para outras pessoas. Tem. E dar aula à noite também, ou fazer atendimento à noite, ou fazer atendimento online. Então, assim, hoje em dia, a gente está com milhões de possibilidades aí, em várias áreas, principalmente a da comunicação, né, Flávia? Exatamente. E eu fico vendo assim, a fonoaudiologia é um serviço essencial, principalmente agora na pandemia. Então, os fonoaudiólogos fazem parte da equipe que está na linha de frente dos pacientes com Covid, quem trabalha em hospital. Os pacientes que não podem parar o atendimento, como os casos de comprometimento neurológico, os pacientes que têm autismo, esses têm muito disfagia, ou são os pacientes que têm problema na deglutição, porque às vezes ele pode aspirar o alimento e dar uma pneumonia. Então, o fonoaudiólogo nessa pandemia, ele não fica parado. Né? Então, existe atendimento para ser realizado. Você pode fazer os atendimentos online, para aqueles casos que podem ser feitos online, e tem aqueles também que você pode fazer no presencial. Né? Tomando todos os cuidados, né, hoje em dia. Inclusive, você pode ir, né? Inclusive, tem vários que vão, inclusive, em casa. Hoje em dia tem clínicas que o profissional vai na casa, principalmente idoso, né? Exato, home care. Home care, isso aí, elas que vão em casa. Então, assim, quais seriam as áreas? Hospital. Adriane, você sabe que quando eu formei, há 19 anos atrás, eram 4 áreas de atuação. A gente podia trabalhar com voz, fala, linguagem e audição. Hoje são 12 áreas. Olha como que cresceu a profissão em 19 anos. Né? Então, assim, vamos falar da voz. A voz, a gente trabalha com os distúrbios da voz, então quando a pessoa apresenta rouquidão, alguma patologia na prega vocal, como por exemplo os nódulos de prega vocal. Eu nunca sei se eu tenho nódulo ou cisto, eu nunca sei o que eu tenho. Cisto. Tem 15 anos, né? Tá aqui, tem sei lá quantos anos tem que eu tenho ele aqui. Então, assim, geralmente as pessoas que têm muita energia alta como você, né, tem a tensão toda na região da laringe, aí força muito para falar, pode acontecer de dar um nódulo. O fonoaudiólogo faz a reabilitação dessa voz, ou a gente pode trabalhar com o aperfeiçoamento da comunicação. Por exemplo, a Ivete Sangalo tem a Janaína Pimenta, que é a fonoaudióloga dela, que acompanha
a Ivete em todos os shows que ela faz. Então, para não piorar a voz, para manter a qualidade vocal, você tem um fonoaudiólogo te acompanhando, tá? Em relação à fala... Ano passado mesmo, Oi? dando exemplo, só te dando um exemplo que no ano passado mesmo, eu estava dando aula, mas tanta aula, que a Jussara, eu acho que você conhece a Jussara Dolabella, ela estudou com vocês, ela é minha amiga também. Que eu falava assim, Jussara, eu tenho que fazer fono, eu tava ficando afônica. Eu tava dando tanta aula, 7 da manhã, até a noite, chegava em casa à noite, não é descansar, né, menino? Aí você vai dormir tal hora. O dia todo que eu tava ficando afônica. As aulas de quinta-feira e sexta-feira eu já não conseguia dar, e com ar-condicionado, porque eu não tava fazendo isso. Porque na época, quando eu comecei a dar aula, eu tinha Stefania ainda, na época. Stefania me atendia. Stefania. Então, me atendia, eu fazia exercício e tal. A única fone que eu fiz da vida foi Stefania. E aí, depois... Aí eu lembro que eu fazia o exercício de aquecimento, relaxamento e tal, pra dar aula. Agora, no final, eu falei, gente, se eu não tivesse parado de dar aula, realmente, eu tinha que fazer mesmo, assim, todos os dias. Todos, igual a Benedita, assim, todos os dias. Porque, sem voz, eu ficava sem voz mesmo. Eu tentava falar e a voz não saía. E assim, Adriene, eu vejo que os cantores, eles já são muito conscientes em relação aos cuidados com a voz, mas os professores não. Os professores ainda têm... Sabe, precisa cuidar mesmo, porque igual na academia, quando você vai malhar, você tem que fazer os alongamentos para preparar a musculatura. O professor não faz exercício de aquecimento vocal para preparar a musculatura das pregas vocais. E aí, sim, arregaça a prega vocal. Ô, gente, vocês estão acompanhando a gente aí, ó. Se vocês quiserem fazer perguntas, né, Adriene, para a gente ir respondendo também. Gente. Você vai olhando aí, Adriene, tá? Não pergunta muito não, gente. Eu tô achando que a nossa comunicação tá muito eficiente, viu, Flavinho? Porque tá achando que é isso. Então, vamos lá. Então, eu falei de voz, questão da fala. As pessoas que trocam letras na fala, que falam assim, projetando a língua, que fala igual cebolinha, né? Troca o R pelo L, fala totatola ao invés de Coca-Cola. Então, a gente também faz o tratamento dessas alterações fonéticas e fonológicas. A gente também trabalha tudo que está relacionado à mastigação, deglutição, tudo que está relacionado à musculatura da face, porque elas também estão ligadas indiretamente à comunicação. Para a gente falar, a gente precisa dessa musculatura da face. Então, por exemplo, se a gente tem uma mordida cruzada, que ao invés dos dentes fecharem assim, eles fecham assim. A gente chama isso de mordida cruzada. Por quê? Às vezes um lado da bochecha está mais flácido e o outro está mais tenso. A força da musculatura que faz no dente pode alterar a movimentação da arcada. Então a gente trabalha a musculatura. Aí eu achando que eu tinha que levar Rafael para o dentista. Porque eu fui no dentista quando eu era pequeno, porque eu tinha isso. E Rafa tem isso. Rafa, a mordida dele é assim, ó. Então, aí precisa de um trabalho dos dois. Precisa do ortodontista e do fonoaudiólogo junto. Porque não adianta o dentista corrigir se a força da muscular precisa ser trabalhada, entendeu? Então, eu preciso ter um equilíbrio da força muscular para manter essa arcada no lugar. Aí tem a paralisia facial, paralisia facial a gente também trabalha. Então, toda a parte de musculatura da face, o fonoaudiólogo trabalha, que a gente chama de fala e motricidade orofacial. Depois, tá? A gente também trabalha com a linguagem. A gente tem as crianças que demoram para falar, porque tem um atraso no desenvolvimento da linguagem. E a gente tem os distúrbios da linguagem, que é por exemplo, uma pessoa teve um AVC e ficou afásico. O que é isso? Teve uma veia rompeu no cérebro e aquela região do cérebro ficou comprometida. Aí, a gente pode ter alteração na compreensão da mensagem e na expressão da fala. Então, se você pergunta para um paciente afásico, o que é isso? Ele vai falar assim, ele sabe que é caneta, mas ele vai falar assim, lápis? Não, não é lápis. Borracha? Não, não é borracha. Então, tem esses comprometimentos neurológicos que afetam a compreensão e a fala. Então, são distúrbios da linguagem.
Uma criança autista, ela também tem um comprometimento da linguagem. Então, existem vários distúrbios da linguagem que o fonoaudiólogo vai tratar. Aí depois vem a saúde coletiva. Nós, fonoaudiólogos, podemos trabalhar com promoção e prevenção à saúde. Então, se a gente trabalha numa prefeitura, num posto de saúde, a gente ajuda nas campanhas de vacinação, nas campanhas de promoção em geral, a gente ajuda a fazer os estudos epidemiológicos. Então, é uma área de atuação do fonoaudiólogo. A gente trabalha com a disfagia, que são as dificuldades da deglutição. Por que a gente tem dificuldade de deglutir? Às vezes uma alteração neurológica, que a pessoa teve um derrame e aí não consegue mais fazer o movimento de mastigação e deglutição. Às vezes uma pessoa ficou muito tempo entubado, né? E aí tirou o tubo e aí não tem mais a coordenação para mastigar e engolir. Às vezes a pessoa teve um tumor na língua, precisou tirar um pedaço da língua. Aí a gente precisa trabalhar de novo essa mastigação, porque a língua é que lateraliza o alimento na boca. Então também, Adriana, existe infinitas possibilidades de trabalhar. E a gente pode trabalhar no consultório com disfagia, home care, que é atendimento em casa, e a gente pode trabalhar no hospital com a disfagia. Deixa eu te perguntar, já vi umas mães comentando no grupo de mães do Rafa. Tem a ver com... Tem crianças que às vezes têm dificuldade de alimentar, assim, de não aceitar um alimento por ter disfagia? Aí a gente tem... Às vezes a pessoa tem muita sensibilidade intra-oral, Adriane. Aí ela não aceita, por exemplo, carne. Algumas texturas de alimento a criança não aceita. Aí o fonoaudiólogo vem estimulando a cavidade intra-oral dessa criança, introduzindo as diversas texturas para a criança aceitar, então, aquele alimento. O fonoaudiólogo pode ajudar, sim. Porque às vezes as mães ficam achando que a criança que não quer comer aquilo, que a criança que é fresca, que o menino... Porque muitas vezes porque os alimentos a gente percebe mesmo. Por exemplo, você vai comer um japonês que desliza na sua língua, é diferente de você comer um biscoito, né? A textura textura é diferente. Não só o sabor, né? Porque às vezes você fala assim, uai, mas eu come isso. Às vezes as texturas são até... os sabores são iguais, mas as texturas são diferentes. Você não entende por quê. Que a criança... Que uma coisa ela deglute e outra não. E eu acho que isso é uma coisa de informação que muitas pessoas não sabem. Eu vejo pelas mães. Não sabem. Não sabem. Não sabem. É ruim de comer, menina é ruim de comer. Adriane, a fonoaudiologia só tem 38 anos de reconhecimento da profissão. E eu acho assim, por isso que eu te falei que quando eu entrei na faculdade eu descobri o mundo, porque eu vejo que muitas pessoas ainda não sabem tudo que a gente pode fazer, né? Então, precisa sim, olha que legal esse bate-papo que a gente está fazendo, pode estar levando informação para outras pessoas, né? Então, assim, quem não está aqui, sim. A maioria das pessoas às vezes não fica aqui na hora, mas depois a gente compartilha o tanto de gente consegue ver. Assiste, né? isso. Consegue assistir e adquirir as informações e passar para outras pessoas, inclusive, porque às vezes a pessoa não sabe agora, mas alguém está querendo fazer um curso, ou alguém precisa de um fonoaudiólogo, agora mesmo, na hora que alguém comentar de novo, falou assim, gente, vocês já procuraram uma fono? Porque a fono pode ajudar seu filho nisso, entendeu? Eu não tenho problema comigo, mas eu vejo direto as pessoas reclamando às vezes, porque fulano não consegue comer o feijão, porque ele não consegue comer o feijão inteiro, não consegue... Mas às vezes tem a ver com isso. E às vezes só vai na nutricionista, né? E aí pode fazer Toque e aprenda. Vamos lá, toque e aprenda, toque e aprenda. Em relação à audição, eu não falei ainda, falei pouco, mas a gente faz. Tem até uma pergunta. Ela perguntou assim, Ana, de audição? Você acha que uma pessoa adulta que perde a audição de um dos ouvidos precisa fazer fono ou poderia fazer fono? Alguma coisa adiantaria? Ai, que legal. Então vamos falar sobre isso. A audição a gente testa desde o nascimento, porque quando o bebê nasce ele já está com o ouvido formado, então a gente já consegue testar desde o bebê e aí a gente testa em qualquer fase da vida. Quando a gente testa o bebê é para saber se a criança apresenta algum problema de audição congênito. Se a gente faz o exame e der normal, daí para frente a criança pode adquirir uma perda auditiva. Como que você adquire uma perda auditiva?
meningite causa perda auditiva, cachumba, infecções de ouvido recorrente. Eu tive, Adriene, surdez súbita em 2014, porque eu tive Zika vírus. E aí, eu tive Zika vírus naquela época, e um belo dia eu acordei surda de um ouvido. Eu fiquei desesperada, porque eu era fonoaudióloga, eu sabia dos sintomas e não ouvia de um lado. Aí eu fui fazer audiometria, deu perda auditiva de um lado. Eu tive que fazer tratamento com corticoide, minha audição voltou ao normal. Isso é um diagnóstico de surdez súbita, porque o vírus, o Zika vírus, afetou o meu nervo auditivo. E aí eu tratei e voltou a audição normal. Então, quando a gente apresenta em qualquer fase da nossa vida uma perda auditiva, a gente pode fazer o diagnóstico e fazer o tratamento. Qual que é o tratamento? Ou é medicamentoso, ou é um tratamento cirúrgico, quem define isso é o otorrino, ou é adaptação de aparelhos auditivos. E aí quem faz a seleção e adaptação do aparelho é o fonoaudiólogo. Então a gente faz o exame, analisa qual que é a perda auditiva, define o aparelho, regula esse aparelho auditivo para aquela pessoa e pronto, a pessoa começa a usar o aparelho. Recentemente, esses dias atrás, procurou um cara de 42 anos, procurou a gente, com zumbido no ouvido. Ele tem uma perda levinha, mas o zumbido deixava ele completamente desorientado. A gente colocou um aparelho auditivo nele, olha que interessante, a gente consegue colocar um chiado no aparelho auditivo que compete com aquele zumbido que ele escuta. E aí a gente consegue... O cérebro não presta mais atenção no zumbido dele, entendeu? É como se atenuasse o zumbido. Então, os aparelhos auditivos estão sendo... hoje já é um recurso terapêutico para quem tem zumbido, entende? E a gente trabalha também com a... ainda tem. Eu lembro meus avós não usavam de jeito nenhum, recusavam usar. Mas assim, na época dos nossos avós, Adriene, era aqueles aparelhos grandões que colocava atrás do ouvido e era uma tecnologia analógica. Foi agora? Foi agora, ela faleceu, tem 2 anos. Então, foi mais agora. Mas ela não se adaptou? Não. E aí, assim, hoje tem vários tipos de aparelho auditivo, tamanhos, tecnologia para poder adequar. Mas aí, realmente, o idoso tem que ter paciência, né? Mas eu acho que tem que ter paciência. De orientação, não, mas essa falta de orientação. Será que todo mundo sabe o aparelho auditivo? Se você vai na fono, ela regula? Ou é só ir lá na loja e saber? Eu não sabia, acabei de ficar sabendo, tá vendo? Eu tô falando porque assim... É diferente de problema de vista, porque você põe o óculos, você enxerga tudo. O aparelho auditivo, a pessoa ficou muitos anos sem escutar, e quando você põe o aparelho, o mundo sonoro não vem para a pessoa com instalar de dedo igual é com óculos, entende? Então, essa adaptação ela tem que ser gradual. Se eu coloco um aparelho auditivo muito forte, a pessoa se incomoda e não vai querer usar o aparelho mais. Então, eu tenho que colocar um aparelho fraquinho e ir aumentando aos poucos. Talvez a sua avó achou que não estava fazendo diferença porque estava fraco e não teve paciência de persistir para a gente poder ir aumentando gradualmente o volume. Paciência não era o sobrenome dele. Nunca fui, entendeu? Então... E aí, Adriene, a gente pode reabilitar o paciente que tem deficiência auditiva, porque antigamente a gente achava que todo surdo era mudo. Aí tinha que se comunicar pela língua de sinais. Hoje não, já tem o surdo, usa o aparelho auditivo, ele consegue ouvir e a gente vai fazer a reabilitação. Então, por exemplo, o bebê que nasce surdo, a gente coloca o aparelho auditivo e já começa a estimulação para ele entender aquele mundo sonoro. Que legal. Entendeu? Então, a gente faz a reabilitação também. Posso continuar falando? Hoje não, né? Você tem a reabilitação a gente não trabalha. Por quê? Aí eu vou falar uma coisa interessante, porque a gente precisa falar, lembra que a gente tinha começado a falar? Eu sou uma pessoa, Adriene, que gosto de resultado. Eu gosto de ver resultado rápido. E eu gosto de dinamismo. Eu tenho esse perfil. Então, eu não dou conta, por exemplo, de pegar um atraso de linguagem
Aí eu vou fazer a sessão, aí o paciente evolui só um pouquinho naquela sessão. Aí vai para casa e a gente fala com a mãe, olha, você tem que fazer esse exercício todos os dias. Aí a mãe chega em casa e não faz o exercício. Aí na semana seguinte, eu acho que eu que sou uma profissional ruim, porque eu não tenho paciência para esperar o resultado daquele paciente, entendeu? Então, o que que eu gosto? Eu gosto de coisas mais objetivas. Por isso que eu fui para a área da audiologia. Porque o exame, o paciente faz o exame, já sai com o resultado e vai embora. Aí o próximo paciente faz o exame, pega o resultado e vai embora. E o Anderson também. O Anderson também. Então é por causa do meu perfil que eu escolhi a área de audiologia. Entendi. E eu escolhi os cursos de comunicação porque eu adoro ensinar. Entendeu? Então, quando o paciente chega para fazer, por exemplo, um teste da orelhinha, eu tenho uma foto do ouvido, eu mostro para os pais onde é que eu vou colocar o aparelho, onde é que o som passa, eu dou uma aula, porque está enraizado em mim. Aí o pai e a mãe falam assim, nossa, você explica tão bem, nunca ninguém me falou isso. Mas é por causa do meu perfil querer ensinar. Então eu acho que todo paciente que chega na minha frente, eu tenho que ensinar, entendeu? Mas eu acho que todo então foi por isso. Na área de saúde tem que ter esse perfil, o do comunicar, né? Porque eu acho que a gente tem falta quando vai no médico, por exemplo, de entender o tratamento que está sendo feito em você, para você entender. Ah, você tem isso, tá? Mas o que é isso? Eu quero saber o que é isso. Eu não tenho que ir na internet pegar qualquer informação para saber o que é isso. Ah, o médico falou o que é isso. Que eu tenho isso, tá? Mas o que é isso? Ele não te explicou o que é isso? Ah, explicou, mas eu não entendi. Né? O bom médico ele pegava esse negocinho e desenhava pra, né? Normalmente eles tinham umas desenhar pra gente. Esse que a gente entende, né? É o processo de comunicação. Isso. Eu acho que muitos não têm nos próprios cursos. E eu falo nos cursos, Adriane, que o profissional da saúde que para escutar o seu paciente, ele escuta com paciência, com presença, larga tudo para ouvir o paciente. Aí a sensação que a gente sai quando sai do consultório, a sensação que a gente tem é que aquele profissional é muito bom, não é? Lógico. Agora, se você vai ao médico, o médico fica olhando pro computador, nem olha na sua cara, você sai dali não querendo voltar mais naquele profissional. Você acha ele horrível. E você não acredita nada. Tá falando, porque se ele nem te olhou, exato. Como é que ele te dá um negócio se ele nem te olhou? Né? Exato. Por isso que a comunicação... Né? Não, por isso que a comunicação, por isso que eu sou fascinada com a comunicação, porque eu vejo a comunicação fazendo diferença na vida de qualquer profissional, entendeu? Então, se você chega para o seu cliente que está ali angustiado, querendo saber qual carreira que ele vai assumir, está em dúvidas, se você tem ali no primeiro momento o papel da escuta, para receber qual que é a demanda daquele paciente, isso é comunicação, a escuta faz parte da comunicação. Esse paciente se sente acolhido, você vai fazer a diferença na vida daquele cliente seu, daquele paciente, só pelo fato de você escutar a demanda daquele cliente, né? Então, por isso que eu sou apaixonada com comunicação. Eu não sei se eu respondi a pergunta. Respondeu. Ela respondeu. Eu ia te falar isso. Ela falou assim, ó, este é o meu caso mesmo. Mas como eu tenho uma perda grande, eu não consigo entender muito as palavras. É exatamente isso. Ela tinha que fazer uma reabilitação mesmo cognitiva. Ela falou, sim. É mesmo. E aí ela acaba falando muito alto também. Porque como ela não tá escutando muito, porque precisa monitorar a voz. O Rafa, eu cheguei a fazer teste auditivo nele de tão alto que eu achei que ele tava falando, sabe? E aí, às vezes, não escutar umas coisas que eu tava falando, acabou que não era nada. É coisa de menino de 4 anos mesmo, alto, porque não era nada. Mas eu cheguei a fazer E assim, Adriane, a gente vê muito paciente e fala assim, eu escuto, mas eu não tô entendendo direito as palavras. Por quê? Porque tem sons da nossa fala que são muito baixinhos. O som do S, por exemplo, ele tem 15 decibéis. Então, se você fala pasta, a pessoa vai entender pata, quando ela tem uma perda auditiva leve, porque o som do S ela não escutou. Aí eu falo assim, mas eu escutei, mas eu entendi outra coisa. Você fala faca, a pessoa entende vaca. Você entende? Porque o som do F e do V são muito parecidos. Então, qualquer perda auditiva que a pessoa tem, ela já fica confusa. Qual é a palavra mesmo que eu escutei? Né? Então,
às vezes a pessoa fica resistente. Ah, eu tô escutando, não vou fazer exame, não. Mas precisa fazer, porque às vezes a pessoa começou a perder a audição e essa perda ela é gradual. Quando você percebe, você já perdeu muito da sua audição. E aí fica mais difícil de recuperar e de tratar. Viu, Ana? Ó, pode Né? procurar ajuda aí, viu, Ana Lúcia? Pode procurar. Então vamos lá, aí você estava falando dos perfis. Aí das áreas, né? A gente trabalha também com a... Quanto tempo que a gente tem, Adriene? Pois é, a gente tem 12 minutos, 15 minutos, 13 minutos. Ah, você tá olhando no relógio? Tô olhando o relógio, a hora que a gente começou, porque eu não confio aqui mais não. Porque aqui quando ele fala que 2 minutos vai acabar, com 1 minuto ele joga a gente no chão, assim. Ah, bom saber. A gente começa a despedir, a gente tem que despedir na hora que ele fala 2. E esquece do 1, porque 1 minuto ele corta mesmo, assim, ó. Corta, joga. Bom saber. Então, a gente também trabalha com fono educacional. Fonoaudiologia educacional é uma área de atuação que a gente trabalha na escola, mas a gente não trabalha reabilitando as crianças. A gente trabalha com prevenção e promoção à saúde. Então, a gente trabalha junto com os professores, ajudando a montar o conteúdo da aula de acordo com o desenvolvimento da linguagem da criança. Então, de acordo com essa idade, o que a criança é capaz de aprender, qual que é o padrão de normalidade da linguagem da criança. E a gente trabalha também com o professor em relação à questão da voz e da comunicação. Então, esse é o nosso papel dentro da escola. A gente trabalha com... Tinha que ter noção. Pois é. E aí, Adriene, não tem, sabe? É uma área de atuação que ainda existem muitas possibilidades de atuação. Sabe onde né? que tinha que ter? Lá no exame médico, Flávia. Todo professor tinha que fazer. Eu sempre falei isso. Estou contra várias pessoas aqui, mas eu sempre falei, tinha que ter um exame de audiometria para ser professor. Sim, é verdade. Bom, a gente trabalha também na área de gerontologia, porque o idoso, ele tem problema de motricidade orofacial, porque a musculatura fica mais flácida. Ele tem problema de audição, porque vai perdendo a audição. A voz dele fica comprometida, porque as pregas vocais, a musculatura já estão... Ele tem problema de mastigação e deglutição, porque não tem mais a coordenação. O idoso é o paciente completo do fonoaudiólogo. Todas as áreas de atuação do fonoaudiologia, eu brinco que está no idoso. Então, e olha, Adriane, uma dica importante. A gente sabe que daqui para frente vai aumentar o índice, né, de pessoas idosas. Né, a base da pirâmide do crescimento demográfico, né? A gente vai ter mais pessoas idosas do que jovens. Então, é uma ótima oportunidade para se especializar em gerontologia, porque os idosos, eles vão ficar cada vez mais com saúde e atuantes, e aí a gente precisa dar essa qualidade de vida para o idoso, trabalhando todas essas funções. A gente trabalha com a fonoaudiologia neurofuncional, que são as pessoas que apresentam problemas neurológicos e por conta disso ficou com algum problema na função de mastigação, deglutição, na parte da linguagem cognitiva. Então, tudo que está relacionado às áreas de atuação do fonoaudiólogo, se a pessoa tem um problema neurológico e afetou uma dessas áreas, o fonoaudiólogo entra para atuar. A gente trabalha com a fonoaudiologia do trabalho, em audição e voz. Como que é isso? A gente faz audiometria ocupacional, naquelas empresas em que o funcionário fica exposto ao ruído e aí precisa ter um acompanhamento, né? Então a gente faz o exame no admissional, no periódico, no demissional e a gente faz programas de conservação auditiva, palestras de orientação a esse funcionário, como colocar o protetor auditivo para não deixar ter as perdas auditivas. Se a gente percebe que o funcionário está perdendo a audição, a gente orienta a gestão da empresa a mudar aquele funcionário de local de trabalho. Então, o fonoaudiólogo trabalha na empresa com audiologia e trabalha com call center. Isso, a fonoaudiologia é linda, tem um pouquinho... isso aí. Obrigada, Lorena. A Lorena é de Lafayette. Obrigada, Lorena. Ela é fono também. E aí, a fonoaudiologia trabalha com a voz, né, com telemarketing. Então, quem trabalha em telemarketing usa muito a voz. E aí a fonoaudiologia entra
fazendo todos os cuidados, o aquecimento vocal, o desaquecimento vocal, a expressividade da voz na comunicação. Aí é um trabalho também muito bacana. A gente trabalha com a neuropsicologia, que são os casos que afetam a parte cognitiva do indivíduo e que, por conta disso, atrasa a linguagem, afeta a fala. Então, nós trabalhamos nessa área. E a área mais recente é a área da fluência, que são as pessoas que apresentam gagueira. E aí, o fonoaudiólogo pode se especializar em fluência para tratar a gagueira. Então, como são muitas áreas de atuação, quando o fonoaudiólogo termina a graduação, que geralmente são 4 anos de formação, ele se torna um profissional generalista. Então, ele tem todo o conhecimento básico para ele começar a atuar. Mas ele pode escolher uma dessas áreas de atuação para fazer especialização e começar a atender. Então, o que eu acho interessante para quem termina a graduação? É aquilo que você falou, Adriene. Vai trabalhar junto com um colega, vai trabalhar substituindo alguém que te dá o suporte, aceita todas as possibilidades que aparecer para você. Mas se você está inseguro, pega uma supervisão com algum profissional daquela área. E aí, aos pouquinhos, você vai ganhando essa segurança e você também vai se definindo. Eu não quero trabalhar com isso. Eu não quero trabalhar com isso. O meu perfil é esse, eu gosto disso. E, Adriane, o trabalho que você faz é maravilhoso, porque é um trabalho de autoconhecimento, né? Porque a pessoa precisa se conhecer o perfil dela. Não é? Mesmo escolhendo o curso dentro daquela profissão, você pode ir tendenciando para um lado, para o outro, para se conhecer. Eu não tive essa orientação, Adriane, por isso que eu acho o seu trabalho maravilhoso, porque eu entendo hoje que é fundamental o autoconhecimento para a pessoa fazer as escolhas certas. Em tudo, né? Na verdade, em tudo, né, Flavinha? Em tudo. Porque o tempo todo a gente está escolhendo, né? Tudo, o tempo inteiro. E quanto mais a gente se conhece, a gente sabe qual a escolha mais assertiva pra gente. A escolha que vai ser mais confortável. Eu falo que toda escolha a gente vai perder alguma coisa. A gente não consegue ter tudo, mas aquela escolha que a gente vai se sentir mais confortável e que todo mundo, né? Que quando está envolvido mais de uma pessoa, que todo mundo vai se sentir mais confortável, mas você se conhecendo, você vai saber. Você vai ter mais segurança para poder escolher quando você se conhece. Quando você não se conhece, você só vai saber experimentando. Falar, não gosto disso, só se você experimentar. Não gosto disso, só se você experimentar. Mas você buscando autoconhecimento, você tem a chance maior de acertar. Eu sempre falo aqui, você nunca vai sair com uma certeza absoluta. Até porque você vai ter que experimentar, né? Mas você vai sair com todas as ferramentas de se conhecer muito mais para você tomar a decisão mais certa. Mais próximo de você, dos seus valores, do que você gosta, do que você identifica, do que você não faria, de qual ambiente... Do estilo de vida que você busca, né? Exatamente, o estilo de vida que você gosta, do que você jamais trabalharia, porque a gente pergunta onde você jamais pensaria em trabalhar na sua vida, né? O que você jamais gostaria de trabalhar. A Lorena falou que atuava na área de terapia e me descobri na audiologia com próteses auditivas. E você e o Anderson me ajudaram muito nessa área que hoje eu amo. A Lorena falando pra você. Que legal, Lorena. Que bom, tá vendo? É tão bom a gente contribuir com o outro. Não é? Muito. Eu acho que isso é um dos maiores reconhecimentos da gente. A saber que a gente conseguiu ajudar uma pessoa de alguma forma. Sabe? E assim, Adriene, uma coisa importante, que eu acho que esse autoconhecimento, ele é importante para você buscar o propósito, né? Qual é o seu propósito? E quando você faz algo com amor, consequentemente a recompensa vem, o reconhecimento vem. E quando você faz meio que forçado, desenhado, você não sente essa satisfação que enche o nosso coração de alegria. É o que eu falo. Quando você, às vezes, escolhe porque o mercado tá pagando mais. Porque tá na moda. Onde o mercado tá. Então, às vezes, seu valor hoje é ganhar meu dinheiro. Só que amanhã pode ser não. E aí, como é que você vai fazer por amor aquilo que você não amava? Você amava só o dinheiro. Né? Então, se você faz algo por amor, você vai ganhar dinheiro hoje, amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã. Porque você vai se reinventar a todo momento. De acordo com aquele mercado. Porque você ama aquilo que você faz. Exato. Então, você vai se reinventar. É isso aí. Fazendo o que eu tô fazendo, né? O que a gente tá vindo pra cá pra poder fazer, a gente se reinventa. Eu jamais imaginaria que ia estar atendendo online.
Eu que sou do É, toque, do apego de gente, eu jamais. Hoje eu tô aqui ajudando várias pessoas no atendimento online. Então, assim, é, e a gente tem que se adaptar, e é isso, entendeu? A gente tem que se sim, reinventar a cada momento. é. Agora, É, para e eu te falo assim, perguntar, Adriane, porque assim, a gente tem uhum, pode falar. minutos, 4. Me fala assim, para uma pessoa ser fonoaudióloga, independente da área, o que não pode faltar no perfil dela? Assim, além de amar o que gostar do que faz. O que você acha que são habilidades essenciais de uma pessoa para trabalhar com Ela fono? tem que gostar de gente, Gostar de gente. sabe? Eu acho que tem que gostar de gente, porque a gente gosta do contato humano, do crescimento do outro, faz parte do perfil fonoaudiológico. Então, eu acho que isso é uma coisa que não pode faltar. Ajudar o outro, né? Porque, na verdade, tudo aí impacta no seu propósito de ajudar o outro, né? Sim, é isso daí, sabe? Eu acho que esse é o principal, tem que gostar de gente, Tá. O que mais? né? Vamos lá. Agora, se você gosta de gente, por exemplo, Adriene, eu nunca gostei de trabalhar mexendo na boca da outra pessoa. Porque quem trabalha com motricidade orofacial, essa sensibilidade, você tem que mexer dentro da boca da outra pessoa. Aham. Mas eu gosto da audição, eu gosto de trabalhar com o ouvido, eu gosto de trabalhar. Então, assim, é importante sim a pessoa conhecer todas as possibilidades de atuação, né? E às vezes, Adriana, a gente muda ao longo do curso, a gente muda também, né? Eu não sei se Aham. aconteceu isso na psicologia com você. Você acha que vai atuar numa área, depois muda no meio do Pegar pra curso e outra. vai. Aham. Então, eu acho que é um processo de desenvolvimento. Eu falo o seguinte: se você que está assistindo a gente tem vontade de fazer fonoaudiologia, procura um fonoaudiólogo e pede para acompanhar esse fonoaudiólogo um dia. Eu quero saber como que é o seu dia a dia, como que é a sua rotina, E né? Eu vários, acho que isso é você pode falar assim, importante. Flávia, não só de um, mas de vários. Ah, mas eu não É, conheço. Vai aqui no Instagram, ó, tem um tanto de gente disponível para poder te ajudar. Porque, olha, as pessoas, quando elas amam o que elas fazem, elas são super abertas a te mostrarem o que são. elas fazem. Porque eu vou te falar, porque eu já tive experiência aqui de gente que eu não conheço, abrir porta para mim para poder fazer entrevista com meus orientandos aqui. Vários eu não conheço. Entrei no Instagram, a menina do cinema Aham. que eu não conhecia, ela abriu porta para mim, conversou com 3 horas aqui com a minha cliente. Então, assim, as É pessoas isso são aí. super abertas a mostrar a casa delas, assim, a profissão delas. É, Então, eu sempre é falo assim, Flávia, isso. não é um só não. Igual você falou, não tem várias áreas de atuação? Então vai lá para a orofacial, ah, eu quero mexer com boca. Isso Então só aí, vai para isso as aí. outras áreas, né? Vai explorar as outras áreas, vai conversar com as pessoas, porque tem que saber sim, tem que saber para quanto mais você souber e mais se conhecer, mais você vai ver se vai identificar ou não. O que é a função do outro, as habilidades que precisa na fonoaudiologia e as suas, né? O que vai bater, Isso se a Flavinha aí. fez, se vai bater ou não, né? Se vai dar ou se não vai dar Uhum. resultado, Isso aí. bater ou não, né? Aqui, nosso tempo, não, mas a gente não consegue falar. Me fala então, fala pro pessoal aí sua página, da Flávia. Então, para quem está aí entrando, né? Eu sempre coloco informações sobre comunicação no meu perfil, que é Flávio Ribeiro Coach, que é esse que a gente está conversando agora. E sobre a parte de audição, a gente tem um perfil da escutativa. Aqui, gente, eu tenho Então, que é seguir minha escuta. cliente. Rafael, cadê? Isso que é legal da live, né? Tem que É, se visualizar. é isso A aí, gente. escutativa, é isso aí. Escutativa, aparelhos auditivos. Aí é a parte de atuação na audiologia. Então, eu tenho 2 perfis no Instagram. Tá. Obrigada, Flávia, demais. Obrigada a todo Eu mundo te que está agradeço. assistindo. Quem gostou, compartilha. Essa semana a gente vai ter mais uma da área de saúde, que é lá, a audiologia entrou aí. Vocês vão conseguir assistir completo. Muito obrigada por você estar aqui. A gente já está ensaiando essa live tem anos também, né, Flavinha? Daqui a É, pouco a gente vai marcar sobre outros conteúdos, tá? A gente pode fazer um curso junto. Eu já tive outra sim. ideia aqui para você fazer um curso aqui Ó, para ajudar o pessoal em seleção, tá? Seleção sim, amostra sim. Ó, seletivo. Ah, legal. pensei aqui uma coisa para Aham. fazer. Aí a gente pode marcar uma coisa. Vamos me derrubar. Obrigada, gente, por vocês estarem aqui. E a quarta-feira, no mesmo horário, a gente vai estar conversando com a Bia sobre farmácia, o curso de farmácia, tá? Obrigada, gente. Um É isso beijo. aí, gente. Obrigada demais. Obrigada, Adriane. Bom Tchau, te pessoal. ver. Tchau, obrigada. Tchau. Filha, agora você